pessoal, tô passando por aqui para ensinar para vocês, para explicar para vocês como funciona o modelo da mente. O que é isso? Como que a nossa mente funciona? Gente, assim, vocês já ouviram falar em algum lugar, com certeza, que a gente não usa totalmente a nossa mente, que a gente usa 5% da nossa mente. Como assim? 5% da nossa mente. Por quê? Porque se a gente fosse usar tudo, assim, acessar tudo, todas as memórias, informações, lembranças, ia ser meio trash. Então, por esse motivo, é separado. Então, vamos imaginar o seguinte, que isso daqui fosse um iceberg, um triângulo assim, onde esse topo, esse 5% que está aqui em cima, é o consciente, que é onde a gente enxerga aquele pedacinho de gelo, e onde está embaixo da água, submerso à água, aquele montão que às vezes o navio bate ali porque a gente não está vendo o tamanho daquele negócio, são os 95% da nossa mente. O que significa isso? Que o consciente é a nossa parte pensante, onde a gente analisa, interpreta se está certo, se está errado. Será que a Ana está falando que está certo? Será que está errado? É a nossa força de vontade, eu vou fazer aquele regime, eu vou parar de fumar, eu vou fazer academia. E são essas questões ali que ficam nesse topinho que a gente analisa, reflete e tudo mais. Então tudo isso está guardado ali naquele 5%. O que está submerso à água é o nosso subconsciente. O que é o subconsciente? É a nossa memória de longo prazo. Então tudo, como se a gente tivesse um HD externo guardado, um HD guardado dentro da gente, tem tudo, todas as nossas emoções, sentimentos, sensações, medo, insegurança, trauma, degustação, sabor, tudo. Se você pegar um cheirinho de infância, que às vezes a gente tem de alguma coisa, de alfazema, ou de um perfume de neném, ou alguma coisa, sei lá, e se concentrar nisso e sentir o cheiro, você consegue voltar lá e trazer um monte de coisa que está guardado dentro de você, porque tudo que a gente vive, tudo está armazenado dentro desse HD, dentro desse restante dos 95% que está submerso à água. E ali é o momento em que a hipnose que a gente consegue acessar através de um relaxamento, através da sua permissão, você consegue atravessar o fator crítico, que é esse 5% do consciente que está analisando, pensando, é a memória de curto prazo, vai até o subconsciente, e aí a gente vai driblar entre o consciente e o subconsciente e vai ficar nessa, entende? E nisso eu consigo pegar as informações que eu preciso do subconsciente e falar assim, tá, como se estivesse pescando, né? Peguei aqui a ansiedade, de onde veio a primeira vez a ansiedade, peguei aqui a depressão, a primeira vez que senti isso, localizei, ou como naquele barrinha de pesquisa do computador, você coloca ali depressão, ele vai lá e busca no arquivinho bonitinho e fala assim, tá aqui. E aí a gente consegue fazer o quê? Trabalhar com o consciente e ressignificar tudo isso. Do consciente para o subconsciente, do subconsciente para o consciente. Esse é o trabalho que é feito de hipnose, que a gente consegue ressignificar de uma forma em que você consiga enxergar as coisas de uma outra maneira e transformar, ressignificar e fazer diferente, porque tá tudo armazenado aqui, ó, nesse subconsciente. Outro exemplo que eu gosto também de dar no consultório é um fato muito interessante que aconteceu com uma paciente minha, inclusive foi minha primeira paciente de hipnose. Com esse método, né, com a regressão à causa do problema. O que aconteceu? Quando ela me procurou pela primeira vez, ela tinha uma questão com o cachorrinho dela, que ela foi passear com um cachorrinho pequenininho, que era considerado como filho dela, e todos ali da família consideravam como um filho mesmo.
E aí ela foi para uma outra cidade, foi passear com o cachorrinho e o cachorrinho foi atingido por um pitbull. E o pitbull mordeu ele, ela pegou o cachorrinho no colo, desesperada, segurou e mesmo assim o pitbull avançou. Ela, no desespero, ela colocou a mão dela na boca do pitbull para tentar tirar e mesmo assim não conseguiu. E o que aconteceu? Ela ficou com uma culpa dentro dela muito grande e ela chegou no consultório chorando muito, falando: Ana, a vida não faz mais sentido pra mim, eu não quero mais viver. E ela só chorava. Aí você fala assim: caramba, como é que pode a pessoa ficar chorando, falando que vai acabar com a vida dela porque um cachorrinho morreu, mesmo que fosse considerado um filho? Meio estranho, né, para algumas pessoas olharem. Só que não, porque para ela aquilo era muito, muito grave, muito sério. E além disso, depois na hipnose a gente descobriu que tinham eventos causadores anteriores e que aquilo ali só era a gotinha d'água, entendeu? E aí beleza, comecei a atender ela, porque eu já faço hipnose desde 2014 e em 2018 eu fiz esse novo método que tem a certificação do ISO 9001, que é um método comprovado cientificamente, que a sede é na Suíça e tem um monte de coisa legal que a gente, como disse, regride a causa do problema e ressignifica todas as questões. Aí eu falei pra ela: olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho e eu vou fazer esse curso em agosto de 2018 e aí eu prometo que a gente já faz nesse método que eu sei que é muito eficaz e que vai te ajudar bastante, beleza? Beleza. Nisso a gente fez 2 ou 3 sessões mais ou menos. Ela só chorava e eu falava pra ela, vamos supor o nome dela Maria: Maria, não fica assim, você não teve culpa, você foi corajosa, você até enfiou a mão na boca do pitbull. E ela falava assim: eu sei, Ana, eu entendo o que você tá falando, mas aqui dentro eu não consigo sentir isso. Todo mundo me fala isso, mas eu não consigo sentir. E chorava, 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 chorava. E ela ia fazer um intercâmbio, e aí eu falei, né, pra ela que ela não tinha condição nenhuma de fazer um intercâmbio, porque se ela tava com ideias suicidas, ia fazer um intercâmbio, ia ser péssimo ela fazer isso. Eu não sentia que ela poderia fazer um negócio desse nesse momento da vida dela, como psicóloga, né, não como hipnoterapeuta. E aí, ok, fizemos a hipnose, finalmente, na semana seguinte, depois de 2 ou 3 consultas. E quando eu fiz a hipnose, ela voltou para um evento em que eu pedi para ela voltar para a primeira vez que ela se sentiu impotente e culpada por alguma coisa, porque era mais ou menos o que ela tinha relatado para mim, que ela se sentia impotente e culpada em relação a isso, que ela não estava sabendo lidar com essa dor. Quando ela voltou para esse evento causador inicial, eu acho que 5 anos, se eu não me engano, e o irmãozinho dela 3. E ela ia atravessar a rua, a mãe dela estava do outro lado da rua e ela estava como responsável por irmão, para atravessar a rua junto. E ele fez o quê? Saiu correndo e foi atropelado. E ela se sentiu péssima, culpada e muito mal por conta disso. Mas passou, ela só era uma criança, vida que segue. Depois, uns 7, 8 anos de idade, ela passou por um outro evento relacionado ao irmão também, em que o irmão tinha que estudar e ela era responsável por ensinar. Só que ela era uma criança que não queria aprender, que não estava nem aí com nada, e ela, como era muito estudiosa, a mãe dela pedia para ajudá-lo, né? Ajudar o irmão. Só que ele não queria saber de nada, então ele ia mal na prova, não fazia parte dele e ela se sentia culpada e impotente. E depois, mais ou menos uns 10 anos de idade, aconteceu um outro evento relacionado ao irmão de novo, com essa questão dos estudos também, dela querer explicar para o irmão e o irmão não querer aprender. E depois, 23 anos de idade, quando aconteceu o fato com o cachorro em si, em que ela foi passear, o cachorrinho estava na responsabilidade dela e de repente acontece um fato em que ela é totalmente impotente. O que ela ia fazer? Ela não tinha o que fazer, né? Um pitbull sai correndo e avança o cachorro, né? Não tinha o que fazer. E aí a gente trabalhou o perdão, o auto-perdão, o perdão ao cachorro, né? Pode parecer meio maluco, mas acontece.
Hoje mesmo eu fiz uma hipnose com uma pessoa que tinha dificuldade de lidar com dinheiro, eu coloquei ela para conversar com o dinheiro. Você fala assim, mas como assim, Ana? Pois é, porque acontece. Então, coloquei ela para conversar com o cachorro, pedir desculpa, se despedir dele, porque foi tudo tão rápido que ela não conseguiu fazer isso. E aí, terminamos, aí coloquei a programação que ela pediu, que ela queria se sentir segura, feliz, enfim, finalizamos, né, a hipnose. Quando terminou a hipnose, eu perguntei pra ela, e aí, como é que você se sente em relação ao seu cachorro? Ela virou plena, falou assim pra mim, eu tô bem, eu sei que eu não tive culpa. E eu, sinceramente, fiquei chocada, porque como era meu primeiro atendimento de hipnose, desse método, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Que negócio incrível! Ela só precisou de uma sessão, gente. Uma sessão. Depois eu fui acompanhando ela, mais umas 2 sessões, só pra ver se estava tudo bem. E ela chegou sorrindo no consultório. E eu olhei e falei, nossa, que lindo seu sorriso. Ela falou assim, eu falei, você fica muito bonita quando você sorri. E ela falou assim pra mim, eu sempre tô assim, eu sempre tô sorrindo, eu sempre fui desse jeito. Eu só estava daquele jeito que você me conheceu por conta de tudo isso. Quando você coloca um óculos na sua vida, né? Quando você nasce e você vai formando a sua personalidade, você começa a enxergar as coisas com um óculos. Então esse óculos ele é meio roxinho, então eu começo a enxergar as coisas assim meio roxinha, é de um tom. Se eu coloco um óculos mais escuro, marronzinho, eu começo a enxergar as coisas de uma outra maneira. E assim é a vida, com tudo. Depende da forma que você enxerga as coisas. E você pode ir mudando os óculos, e enxergando da forma que você quiser as coisas. Então, gente, eu vejo assim, às vezes é até difícil de acreditar, né, em tudo isso, mas a hipnose ela é uma ferramenta incrível, que ela consegue muito rapidamente ressignificar as coisas, trocar os óculos, né, então ela estava enxergando um óculos assim, ó, eu sou culpada, eu sou impotente, a culpa é toda minha e tudo acontece porque eu não faço as coisas certas. Para um óculos, eu sou capaz, eu fiz o melhor que eu podia e não depende de mim as coisas que acontecem aí na vida, no mundo. Eu não tenho culpa. Eu fiz a minha parte e eu tenho consciência disso. Então, com esse óculos, eu consigo enxergar que ok, que a vida é assim mesmo e tá tudo certo, entendeu? Então, gente, vamos observar os óculos que a gente anda usando por aí, se tá certo ou se tá errado, né? Se tem que ser modificado. Desculpa as brincadeiras, mas eu sou uma pessoa que adoro tentar deixar as coisas mais divertidas pra gente conseguir entender e mais lúdica, tá bom? Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Vou deixar aqui o site, vou deixar aqui o Instagram, vou deixar aqui o meu telefone, meu celular, pessoal, profissional, e o WhatsApp da Débora, que é a minha secretária. E aí vocês podem entrar em contato com ela, vocês podem agendar uma avaliação para eu explicar tudo como funciona. Posso colocar vocês em transe para vocês verem como que funciona, como que é. E aí, se for o caso, a gente marca uma sessão de hipnose para ressignificar todas essas coisas e enxergar da forma que tem que ser enxergada, né, gente? Porque ninguém merece ficar enxergando as coisas distorcidas por aí, né? Então, se tem oftalmologista por aí, também tem hipnoterapia. Brincadeiras à parte, é isso. Quem puder se inscrever no canal e divulgar esse vídeo para pessoas que precisem disso, eu super agradeço, que a gente pode transformar o mundo. Esse trabalho que eu faço de transformar vidas, mas de vida em vida a gente vai transformando o mundo. Então é isso, um super beijo para vocês e até a próxima!